derrama sobre as águas. Vamos a mais uma live do Coração Completo. E eu já vejo que os irmãos estão entrando aí. Pastor Andy, seja bem-vindo. Kelly, Pastor Amandio, seja bem-vindo. Camila, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. E sem mais demoras, eu quero convidar aqui o Pastor Andy, que é pastor da igreja Avivamento Inclusivo, para nos trazer a palavra de Deus. Amém? Vou convidar aqui você, pastor. Peraí que eu fui no errado aqui. A paz, pastor Mândio. A paz. Boa noite. A paz, amado. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Miqueias. A todos os irmãos que estão assistindo a gente agora ao vivo pelo perfil da Igreja CCN de Guarulhos. E quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em ministrar vocês, né? Eu creio que tem uma palavra de Deus para abençoar as nossas vidas e para nos dar um direcionamento. Agradeço por essa oportunidade. Amém, amém. Deus, muito obrigado por ter aceitado. A gente agradece muito, fica muito feliz que a gente tem você como um dos nossos amigos. A igreja Avivamento Inclusivo é uma das nossas parcerias de muito tempo. E assim, eu faço as minhas palavras, as palavras do pastor Amandio. Tenho certeza que ele está muito feliz de ter você aqui com a gente. Amém, glória a Deus. Então tá, gente. Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Né, o tema dessa campanha, que é o Coração Completo, eu acredito que tem tudo a ver, porque assim, lá no Avivamento, né, para quem conhece, né, quem conhece o Ministério Avivamento Inclusivo, que inclusive nós estamos localizados lá na Vila Matilde, mas que a princípio todo culto ele é feito online, né, por conta dessa pandemia. Mas assim, no domingo passado a gente recebeu uma palavra pelo apóstolo, né, com direção de Deus, que a palavra mensal desse mês de setembro seria reforma. E tem tudo a ver, porque quando o Miqueias ele entrou em contato comigo para falar dessa campanha, né, do Coração Completo, eu poderia ter a opção de poder escolher, né, um dia para poder ministrar. E ao longo desse tempo, né, eu nem sabia que eu ia tirar férias. Assim, foi tudo muito de repente. E eu falei assim, não, eu vou tirar férias em agosto. Aí calhou de pegar agosto com setembro, e eu já tinha agendado com o Miqueias que eu ia ministrar em setembro, e nós recebemos essa palavra profética lá no Avivamento, que seria que o mês da reforma. Então, o que tem a ver, né? O que tem a ver, pastor? Como a palavra profética lá no Avivamento Inclusivo foi ministrado que seria reforma, e essa palavra, né, esse tema, coração completo, então Deus quer fazer uma reforma no nosso coração, né? Então Deus ele quer fazer do nosso coração por completo, não pela metade, não mais ou menos, mas uma reforma completa no nosso coração. E eu estava aqui estudando, né, e buscando de Deus uma palavra para poder ministrar não só a vocês, mas também primeiramente a minha vida, e que o tema dela seria 5 passos para um coração completo. Então aqui em Provérbios capítulo 3, eu quero deixar 5 passos para a gente viver um coração completo, que nós vamos estar aqui aprendendo, né, através de Provérbios capítulo 3. Na verdade, assim, o livro de Provérbios é um livro muito sábio, é um livro que tem muitas instruções, muito direcionamento. Tem muita coisa aqui no livro de Provérbios que a gente pode aprender com o Senhor. Amém? Então, quero ler com vocês aqui Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1, que nós vamos ler do 1 ao 12. Amém? Vamos ler assim, ó. Eu vou estar lendo na versão Almeida revisada e atualizada, tá bom? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Verso 5.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e as tuas primícias e a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Verso 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Vamos até aqui. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade, queremos te agradecer por esta noite, por esta campanha maravilhosa, Senhor. Sabemos que a Ti, o Senhor não quer um coração pela metade, mas um coração completo, um coração que te honre, um coração que te agrade, um coração que é ligado ao Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor fale, que o Senhor confirme, que o Senhor acampe os teus anjos, Pai, mesmo nós estando de modo online, mas cremos que o Senhor está presente neste culto, Pai, que é tudo para Ti, que tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus, fale com cada um dos meus irmãos que estão ao vivo agora, nessa transmissão, ou que vão assistir mais tarde, tanto pelo Instagram ou pelo YouTube, e que eles sejam edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, não nos deixe confundidos, mas que a Tua palavra confirme no nosso coração aquilo que o Senhor já estava ministrando sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, como eu estava falando, o livro de Provérbios é um livro muito sábio, que nos dá muitas dicas, muitos direcionamentos do Senhor. O Senhor fala muito conosco a respeito de muitos direcionamentos sobre a nossa vida, sobre honrar, sobre ouvir os conselhos do Senhor. E aqui em Provérbios, capítulo 3, nós vemos que parte do livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão. Então, conforme descreve nos capítulos de Provérbios capítulo 1, 10, versículo 1, 25, 1, e também até lá em 1 Reis, capítulo 40, 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que descreve que realmente Salomão, que era um homem muito sábio, ele escreveu parte desse livro de Provérbios, né? Mas também a gente não sabe exatamente quando e onde foi escrito, né? Alguns provérbios também foram escritos depois da época de Salomão, né? Que lá nos capítulos de 25 a 29, eles foram escritos na época do rei Ezequias de Judá. Então, assim, a gente não sabe como de fato o livro ele chegou ao seu formato final, mas nós sabemos que Salomão ele teve uma boa participação na construção desse livro com a ajuda do Senhor. Amém? Então, o que é um coração completo? Um coração completo é um coração que agrada ao coração de Deus. Um coração que está alinhado ao coração do Senhor. E para nós vivermos essa bênção de ter um coração completo, né, aqui eu separei 5 passos que a própria Bíblia nos ensina que a gente vai estar aqui aprendendo com esse capítulo de Provérbios, capítulo 3. Aí abre comigo em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que tem um versículo que vai muito de encontro com esse tema. Eu estou aqui, ó, apertando porque ele fica escuro, não sei porquê, mas tudo bem, a gente vai terminar essa live em nome de Jesus. Ele tá ficando escuro aqui, não sei porquê, mas vai dar tudo certo. Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, ó, na versão NVI diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então você consegue perceber que é super importante da gente guardar o nosso coração, da gente verificar do que de fato é importante, da gente armazenar no nosso coração, porque o nosso coração ele é extremamente importante e precioso aos olhos de Deus.
Gente, voltou? Voltou. Voltou. Desculpa, deu uma, deu uma travada aqui, mas vamos lá. Então, como eu estava falando, assim, o coração é extremamente importante e precioso para Deus. Então, nós temos que olhar todo constantemente para verificar o que de fato nós estamos guardando em nosso coração. Aí tem um outro exemplo também que fala sobre a importância do coração, que você confere comigo lá, ó. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós vemos aqui que é muito importante o coração, né? Porque a partir do momento que a gente confessa com a nossa boca que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, Estamos vendo você agora. então não sei, a conexão tá meio ruim aqui. Só um minutinho, tá? Tudo bem, sem problema, a gente espera. Gente, enquanto o pastor Andy dá uma olhadinha, eu quero destacar um recadinho para vocês, que na semana que vem, o pastor Átila da Igreja da Vila vai estar com a gente. E na outra semana, dia 25/9, é o último dia da campanha. Então a gente vai ter uma celebração, um dia diferente, algo legal. Dia 25/9, não perca a programação especial que a gente está preparando para vocês. Amém, vamos lá. Ô Jesus, ajuda. Então aqui, ó, nós vemos, ó, só retomando, nós vemos que a importância de nós confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador com a nossa boca, mas crer de todo o coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, é muito vago uma pessoa ela só confessar Jesus, né? Porque a gente já vê casos, né, sobre isso, né? A pessoa no calor da emoção, ela tá lá confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas no coração ela tá distante. O coração, ela, de fato, ela não crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ah, será que realmente Jesus vai me salvar? Será que realmente Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida? Então fica com aquela dúvida. Então nós vemos que a própria Bíblia, ela nos ensina que a gente tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas também crer de todo o coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Então isso confirma de que realmente ele vai fazer parte da minha vida. E aqui um outro exemplo, né, sobre o coração, que quando nós estamos com o nosso coração alegre, ele aformoseia o nosso rosto, né? O nosso rosto, ele fica mais bonito, a gente realmente, assim, tá com uma aparência mais bonita, mais atrativa, porque o nosso coração tá alegre. Então, a pessoa, quando ela tá muito triste, ela tá com o coração muito abatido, a fisionomia dela muda, não é verdade? Então, assim, o rosto dela, assim, você vê que realmente tá estranho, não tá bem. Por quê? Porque o coração não tá bem. Então, aqui em Provérbios 15, 13, fala sobre essa importância de ter um coração alegre. E um coração alegre está muito relacionado a uma virtude que é do fruto do Espírito, que é a alegria. Então, quando a gente não está alegre, quando o nosso coração não está alegre, nada está bem. Então, assim, Deus, assim, ele fala muito a respeito do coração na Bíblia, do quanto é importante de nós guardarmos o nosso coração, de nós crermos de todo o nosso coração, né, de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, né, de ter um coração alegre, porque o nosso rosto vai ficar formoso. Amém? E aqui, ó, volta lá comigo, em Provérbios capítulo 3, lá no versículo 1, que a gente vai falar agora sobre os 5 pontos, né? Os 5 passos para ter um coração completo. Que aqui no versículo 1, ó, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1, o primeiro passo é guardar os mandamentos no coração.
que diz assim, lá no versículo 1, ó, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Você vê como é importante de guardar os mandamentos do Senhor, né? De não adulterar, de não cobiçar, de honrar o pai e a mãe, de não buscar outros deuses, de fazer só o Senhor, o único Deus. E aqui em Salmos, capítulo 119, versículos 10 e 11, diz assim, ó, guarda no coração as tuas palavras, né? O salmista está dizendo aqui, ó, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então, esconder as palavras no nosso coração, as palavras de Jesus, faz com que a gente não peque contra o Senhor, né? Isso nos faz lembrar para que a gente não caia em tentação. E aqui um outro direcionamento que a Bíblia nos dá, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, que você não precisa abrir, que diz assim, ó, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, aqui Deus está nos ensinando a guardar os mandamentos, né? A guardar os ensinamentos dele no nosso coração. Porque, como havia mencionado, que o coração é extremamente importante para Deus. E aqui vai uma pergunta para todos nós, né? Aonde está o nosso tesouro? Porque aonde estiver o nosso tesouro, vai estar também o nosso coração. Será que o nosso tesouro ele está numa preocupação excessiva, no nosso trabalho, no casamento, até mesmo na comida, né? Porque nesse tempo de pandemia, né, acredito que todo mundo está comendo demais, mas muitas vezes a Eu gente tô. pode, né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, fala em comida, né, que é algo que eu vou até compartilhar com você. Então, em umas outras ministrações, né, e que eu já tenho contado já, e até algumas pessoas sabem, mas que viram um testemunho de vida. Nesse tempo de pandemia, eu estava doente, né? Então, assim, eu tive refluxo. E o refluxo, eu tive que cortar muita comida, sabe? Assim, então, assim, por mais assim que eu sou magrinho, eu gosto muito de comer, né? Aliás, uma das coisas maravilhosas nessa vida é a comida, não é verdade? Então, além do mais, assim, que a gente está dentro de casa, a gente come até demais, né? Come excessivamente. Então, nesse tempo que eu fiquei doente, eu tive que restringir muitas coisas, né? Muita comida e tal. E conforme o tempo, eu fui notando que estava tendo um distúrbio alimentar, ou seja, né? Você acaba comendo excessivamente e às vezes você come sem necessidade, né? Tipo assim, você já está saciado e você acaba comendo em excesso, até passar mal. Então, acaba, você acaba, sabe, você acaba tendo, você perde a noção, né? Você acaba descontando a sua ansiedade na comida. Você acaba pecando contra o Senhor com a glutonaria, que está lá em Gálatas. Oi, gente, perdão. Não sei por que ele tá travando aqui, eu, sinceramente, não tô entendendo. Ele fica travando, aí ele para a conexão, mas vamos lá. Não, Eu não acho que eu tem tenho que, problema. eu acho que eu tenho que mexer na tela, não sei. Ele tá parando, assim. De vez em quando acho que ele tem que dar Não, uns cliques na tela porque ele trava. Não sei, que estranho. Nunca aconteceu isso. tudo bem, não tem problema, pastor. Pode ficar em paz. A gente continua, e aí Então, a gente vai a- continuando. então, como eu estava falando, assim, no final das contas, a gente acaba pecando contra o Senhor por conta um desses pecados que é a glutonaria, que está lá mencionado em Gálatas capítulo 5. A gente acaba comendo em excesso, às vezes assim, tá comendo por gula, e isso já é pecado. Então a gente tem que vigiar o tempo todo, né, para que a gente não caia em tentação, né, e pecar contra o Senhor. Então, não só quando a gente fala de comida, né, que nesse tempo todo mundo está comendo demais, tal, a gente tem que vigiar para que a gente não peque contra o Senhor. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para todos nós é: aonde está o nosso tesouro? Porque aonde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Então, é um tempo de reflexão para que a gente pense: será que o meu tesouro ele está no trabalhar demais? Tá no meu relacionamento, que eu me dedico mais ao meu relacionamento com o meu cônjuge do que com Deus? Será que o meu tesouro ele está nas minhas coisas pessoais? Aonde está o nosso tesouro? Porque aonde estiver o nosso tesouro,
vai estar o nosso coração. Então, é um tempo que nós temos que rever o que de fato é mais importante, né? Qual que é o nosso tesouro maior? O nosso tesouro maior é o Senhor. O nosso tesouro maior tem que ser o Senhor. Então, assim, é algo que Deus ele tem ministrado sobre a minha vida, assim, pelo fato de ter ficado assim tanto tempo assim comendo pouquinho e agora você ter mais acesso, né, a uma série de coisas assim que você pode se alimentar. Então, é um tempo de rever, né, que no meu caso, né, o que eu tenho vivido. Então, é um tempo de você parar e pensar, peraí, opa, aqui eu tô considerando isso como meu tesouro, como meu bem maior. Então, é tempo de vigiar. Então é tempo de nós revermos o que de fato está sendo o nosso tesouro. E o nosso tesouro precisa ser o Senhor, assim como Ele está nos alertando aqui conforme a palavra dele. Amém? E vamos lá, ó. Aqui um segundo passo, lá no versículo 5 de Provérbios capítulo 3, que diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, confiar no Senhor é um dos grandes desafios que a gente tem, desde os menores até os maiores, as maiores dificuldades em nossa caminhada. Então, assim, não basta a gente só confiar em palavras, né? Falar assim, olha, Senhor, eu confio de todo o teu coração. Às vezes a gente está no culto online, ou até mesmo para quem já voltou para a igreja nos cultos presenciais, está lá, levanta a mão, dá glória a Deus e canta aquelas músicas que falam a respeito de confiança no Senhor, mas que no fundo, tem uma certa desconfiança. Levantando a mão, está segurando, a mão esquerda está segurando na mão de Deus, mas a mão direita está no bolso. Tipo assim, não, deixa eu dar um jeitinho aqui, né? Porque assim, eu confio no Senhor, mas confia mais ou menos. Mas quando fala de confiança, a gente tem que confiar plenamente no Senhor. E aqui um outro exemplo, em Salmos capítulo 4, versículo 5 diz: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Ou seja, a gente tem que confiar no Senhor por completo, né? A gente não pode confiar no Senhor o mais ou menos, porque assim como Deus, ele quer que a gente tenha um coração completo, ele também quer que a gente confie nele completamente, né? Então, por isso que ele fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, né? Não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento, né? Não confie no Senhor pela metade, né? Do tipo, segura na mão de Deus com a esquerda e na direita você dá o seu jeitinho, né? Então aqui fala muito assim, a Bíblia ela é muito enfática, ela enfatiza muito sobre confiar no Senhor de todo o coração. Amém? E aqui no versículo 6, vai comigo. Um terceiro passo, ó. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ó. Aqui no versículo 6 diz assim, ó: reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, o primeiro passo para a gente ter uma transformação de Deus, a gente precisa deixar que ele endireite os nossos caminhos. Porque quando nós deixamos que o Senhor ele endireite os nossos caminhos, então aí que de fato as coisas começam a se endireitar. Aí que de fato as coisas começam a melhorar, porque a gente começa a colocar o Senhor no centro. A gente começa a deixar que o Senhor ele tome a direção. Porque muitas vezes a gente está passando por algumas situações em que a gente está rodeando, porque a gente não deixa, a gente não permite que o Senhor ele endireite os nossos caminhos. Então, assim, é muito fácil você pegar e falar assim pro pastor: ó, pastor, ora pela minha vida, né? Que é o que muito acontece. Ai, pastor, ora pela minha vida, jejua pela minha vida, tal, mas e você? Né? O que de fato você está fazendo para que a sua vida comece a andar a partir de hoje? Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é mês que vem, não é no final do ano, no Natal. Não, é agora. Deus, ele quer endireitar a sua vida agora. Mas assim, não adianta a gente ficar pedindo oração para a irmã do coque e para as vigílias aí, varar a noite e tal, ouvindo os louvores e tal, se de fato você não deixar que Jesus ele endireite a sua vida. Então tem que ser agora, não pode ser para depois, não pode ser para amanhã, tem que ser agora. Não, e você falar: Jesus, pode endireitar a minha vida, porque só assim que de fato vai começar a caminhar. Então a gente tem que reconhecer de que Jesus, só através mesmo de Jesus, ele vai começar a endireitar as nossas vidas, né? E deixar entregar nas mãos dele.
Amém? Amém. E aqui, ó, abre comigo em Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105, que ele é bem conhecido, que diz assim, ó: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitas das vezes, assim, a gente quer buscar direções no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no irmão. Não que isso seja errado, né? Porque Deus, ele vai usar de diversos meios para poder falar com a gente, né? Deus, ele pode falar com a gente até, sei lá, num comercial, enfim. Deus, ele vai falar com a gente em diversas formas, mas assim, uma das maneiras que são mais eficazes e que são primordiais que é a própria palavra de Deus. Então, até mesmo quando, por exemplo, a gente recebe uma profecia, tal, mas será que de fato está de acordo com a palavra de Deus? Então, assim, será que de fato está alinhado com a palavra de Deus? Então, aqui a palavra fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a partir do momento que a gente de fato busca na raiz da palavra de Deus, na fonte que é a palavra de Deus, aí sim que de fato as coisas elas vão começar a ser encaminhadas, né? Vai começar a tomar o rumo certo, mas através da palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés. Então, a palavra de Deus ela vai nos dar direcionamento para que de fato Jesus ele comece a endireitar as nossas vidas. Amém? Então, assim, se você está se sentindo muito perdido, você tem buscado outras fontes, saiba que a melhor fonte é a fonte que é o próprio Senhor Jesus. É através dele, por meio dele, para ele, que nós vamos conseguir endireitar a nossa vida. A nossa vida vai começar a ser endireitada porque o Senhor, de fato, ele vai tomar a direção, né? Então, quando a gente deixar de fato que Jesus ele entre no barco, ele comece a tomar a direção para as nossas vidas, aí sim tudo vai começar a ser endireitado e a gente vai parar de ficar perambulando e muitas vezes assim a gente está passando por uma prova e essa prova ela não vai terminar. Por quê? Porque a gente não se endireita, porque a gente não deixa o Senhor ele tomar a direção. Amém? E aqui um quarto ponto, verifica lá no versículo 9 de Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, segundo o dicionário, a palavra honrar significa dar crédito, merecimento, exaltar, glorificar, manter-se fiel a um compromisso. Então, nós podemos honrar o Senhor de diversas maneiras, né? E uma das maneiras de nós honrarmos ao Senhor é nos dízimos e nas ofertas. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, para uma igreja ela sobreviver, tem que ter, assim, nossa, muita fé, muita fé no Senhor, mas lógico, com a ajuda dos irmãos, para que com as ofertas e os dízimos, né, com esses recursos financeiros que o Senhor nos dá, para que a gente possa arcar com todas as despesas. Então, é triste porque muitas igrejas fecharam nesse tempo de pandemia. Muitas não conseguiram sobreviver. E a gente pede o máximo de colaboração dos irmãos. Então, você que faz parte de uma igreja, sendo tradicional, inclusiva, independente do ministério onde você está, honre ao Senhor. E honrar o Senhor é com os teus recursos financeiros. Se hoje você está empregado, se hoje você tem um emprego, se você tem benefícios da empresa, tudo que você está vivendo hoje, os teus sonhos, tanto tempo que você sonhou e que você pediu, você clamou, você orou, você jejuou, você pediu para o seu pastor orar pela sua vida para que hoje você estivesse empregado, e mesmo aqueles que fizeram entrevista de modo online, assim como eu conheço pessoas que trocaram de emprego, voltaram para o mercado de trabalho mesmo nessa pandemia e conseguiram, foi porque Deus te sustentou, Deus te honrou no meio dessa pandemia. Então, nós precisamos honrar o Senhor e honrar o Senhor nos dízimos, nas ofertas. E, lógico, né? Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja física, nós, o corpo de Cristo, nós precisamos da ajuda dos irmãos para que as portas da igreja elas prevaleçam, elas continuem com a obra do Senhor. Então, Deus confiou uma obra, um ministério nas nossas mãos e nós, como corpo de Cristo, né, sendo que
Jesus, ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, nós precisamos nos movimentar, nos mexer, nos unir como igreja, para que a gente faça com que a obra de Deus ela continue, que ela prevaleça, que ela dê continuidade, que outras pessoas, né? Então, nós vemos lá no Avivamento que no meio dessa pandemia, outros irmãos se achegaram. Por quê? Porque muitos irmãos, né, entenderam que a obra ela não se faz sozinha. A obra não depende do pastor, a obra não depende do apóstolo, a obra não depende só da liderança, mas a obra ela depende de cada um que faz parte da igreja, cada um daquele que considera membro, porque assim, às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu sou membro de uma igreja X, mas aí quando fala sobre dízimos e ofertas, aí ela foge, né? Aí ela foge. Então, assim, ser membro de uma igreja é a mesma coisa você falar assim, olha, conte comigo, tá? Pode contar comigo, porque assim, ó, mesmo eu não... Mesmo, por exemplo, né, sei lá, a pessoa está desempregada, mas ela pode fazer alguma coisa, né? Mesmo ela não podendo contribuir financeiramente, mas ela pode fazer algo pela obra, né? De modo online. Então, alguma coisa ela pode fazer. Então, assim, honrar o Senhor, além de dízimos e ofertas, também a gente pode honrar com o nosso tempo, que é algo que já vai linkando, né? Então, a gente pode fazer algo pelo Senhor com o nosso tempo, né? E o nosso corpo, né? O que de fato a gente tem feito com o nosso corpo? Nós podemos honrar ao Senhor com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E honrar os nossos pais também, e até mesmo a nossa liderança. Então é triste, né, saber que assim tem tanta gente ingrata, né, nesse tempo, até mesmo nesse tempo que a gente está vivendo, pessoas assim que às vezes assim, a gente ajuda tanto, a gente estende o ombro, a gente faz de tudo para poder ajudar essa pessoa e muitas vezes não que a gente tem que buscar a honra dos homens, mas muitas vezes assim tem pessoas muito ingratas, né, muito ingratas e que não reconhecem, né, tudo que a igreja em si faz por ela, de onde ela saiu e onde ela está agora. Então a pessoa ela chega desempregada na igreja, ela chega toda destruída, aí você lapida, você dá atenção, você ajuda, você faz o possível e no final das contas, né, você ainda sai mal falado. Então, honrar o Senhor, né, honrar a liderança, é você também honrar o Senhor, porque a liderança que foi constituída foi pelo próprio Deus, lógico, né? Tem muita gente que se autodenomina pastor, diácono, enfim, né? Mas assim, quando Deus ele levanta, né? Quando a gente honra a liderança que é levantada pelo próprio Senhor, então nós estamos honrando ao Senhor. Então, honrar ao Senhor vai muito além de só com recursos financeiros, mas também honrar a nossa liderança, honrar os nossos pais, honrar com o nosso corpo e honrar com o nosso tempo. Amém? E uma última, então, e um último passo que está lá no versículo 11 e 12 de Provérbios capítulo 3, que diz assim, ó, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aqui nós vemos que Deus ele está nos ministrando que pelo fato dele nos amar, ele vai nos corrigir. Muitas vezes a correção do Senhor ela é dolorosa. Muitas vezes assim Deus ele vai corrigir durante um tempo até a gente aprender, até a gente de fato aprender algo que nós estamos vivendo e que a gente ainda não aprendeu, porque a gente está dando muitas voltas, a gente não está confiando o suficiente nele. Então Deus, ele muitas vezes ele vai permitir situações, mas com o intuito de nos corrigir, né? Porque ele nos ama. Então ele vai repreender aquela pessoa, o filho amado dele, mas com a intenção de ensinar, de instruir ele no caminho. Então existe algo de Deus que ele quer nos ensinar. Então se de fato ainda você não sabe o que Deus ele quer te ensinar, então comece a orar. Comece a buscar uma direção de Deus, comece a buscar do Senhor o que de fato Ele quer te ensinar. Se essa prova que está persistindo, que já tem um tempo e que muitas vezes você não está entendendo por que está acontecendo isso, será que o Senhor ele não está ensinando alguma coisa no meio dessa prova que está entendendo, está passando um tempo, está entrando, está saindo mês, está entrando mês, mas ainda está demorando. Então, será que Deus ele não quer te ensinar alguma coisa? Então comece a buscar desde já o que de fato Deus quer te ensinar.
Amém? E eu quero orar com você agora, nesse momento. E você que deseja ter um coração completo. Opa, deu uma travada aí desse lado. Então eu quero orar com você. Você que deseja ter um coração completo, em que você entende de que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus, Ele quer que nós guardemos o nosso coração. Porque quando a gente guarda o nosso coração, a gente está agradando ao coração de Deus. Porque do nosso coração, um coração alegre, quando a gente, de fato, assim, a gente permite somente aquilo que procede da vontade de Deus e não da gente ficar alimentando coisas que não vai edificar. O nosso coração, quando ele está alinhado com o coração de Deus, a gente vai começar a viver de fato as bênçãos na plenitude do Senhor. Então, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é um dos passos fundamentais para que a gente possa agradar a Deus, né? E ter um coração completo é um coração que você está cheio de Deus, né? Um coração assim que de fato você vai começar a viver esse tempo novo, esse tempo de reforma que Deus quer fazer na sua vida. Mas a partir do momento em que nós temos esse coração completo, né, no Senhor, né? Quando a gente de fato deixa que Ele tome a direção, que a gente começa a honrar a Ele com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso tempo, honrar a nossa liderança, honrar os nossos pais e aceitar a correção de Deus, porque muitas vezes vai ser necessário. Porque assim, pai que não ama não vai colocar freios, não vai colocar impedimentos para que de fato o filho ou a filha dele possa entender o que de fato é andar no caminho dele, é andar na direção dele, é andar na vontade dele e ter um coração completo, como é o desejo de Deus, e não um coração pela metade. Amém? Então quero orar com você, feche teus olhos, onde você estiver. A gente ainda tem uns 15 minutinhos ainda para poder orar. Então quero orar com você, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo nesse momento, tarde. Jesus, que cada um deles, Pai, eles tenham um coração completo, né, um coração que agrada o teu coração. Em nome de Jesus, visita, Senhor, que eles guardem as tuas palavras, os teus ensinamentos no coração. Em nome de Jesus, que ele honre, Pai, que cada um dos teus filhos honre ao Senhor, meu Pai, com o corpo, honre a liderança, honre aos pais deles, Pai. Honre, Senhor, com o tempo, em nome de Jesus. Visita, Senhor, em nome de Jesus, por mais que seja doloroso, muitas vezes, a tua correção, mas nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua correção para que nós possamos estar alinhados conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, para que a gente tenha esse coração completo, alinhado, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Visita, Senhor, a cada um que está online, que vai assistir mais tarde, em nome de Jesus Cristo. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Senhor. Jesus, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, nossas ofensas, nossas transgressões. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, pelos nossos pecados conscientes, Pai. Porque muitas vezes nós estamos conscientes com os nossos pecados e mesmo assim, Senhor, o mal que nós não deveríamos fazer, a gente faz e refaz, Senhor, pecando contra Ti, Senhor, e deixando o Senhor triste, Senhor. Senhor, não se aparte de nós, não retire de nós o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que a gente guarde, que a gente esconda a Tua palavra no nosso coração, para que a gente não peque contra Ti, assim como os Salmos nos ensina. Em nome de Jesus. Senhor, nós não vamos temer más notícias, mas o nosso coração vai estar firme e confiante em Ti. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Guarda a nossa família, em nome de Jesus. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus,
nós estamos ainda enfrentando essa pandemia, Senhor, mas nós cremos que o teu povo, Senhor, o povo de Deus está guardado, selado pelo teu Espírito, Senhor. Estamos debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Em nome de Jesus, toda arma forjada contra a tua igreja não prevalecerá em nome de Jesus. E sabemos, Pai, que o Senhor não vai nos deixar faltar nada. Nós não vamos mendigar o pão, Senhor. Em nome de Jesus. Honre, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a reforma que o Senhor tem sobre a vida de cada um dos teus filhos, eu profetizo que vai acontecer. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor ministrou e derramou da tua palavra sobre a minha vida, Senhor. Nesta noite eu derramo, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor já está mudando a história deles, Pai. Que o Senhor vai fazer um diferencial na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, que a cura do Senhor, Pai, a cura, Senhor, cura de refluxo, cura de desbiose intestinal, cura, Senhor, no estômago, cura, Senhor, em nome de Jesus, de cada uma das doenças, pessoas que estão infectadas pelo coronavírus também, que sejam curadas em nome de Jesus, cura na emoção também, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e dê vitória, Senhor. Dê vitória, Senhor, em nome de Jesus, sobre os teus filhos, Senhor. E os inimigos, em nome de Jesus, que são espirituais, estão caindo por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a Que todos. palavra. Por esse tempo de ministração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a reforma que Deus tem para fazer no nosso coração vai ser tremenda em nome de Jesus, porque Ele quer Ele quer que a gente tenha um coração completo. Então Deus está fazendo uma reforma e nós estamos em construção e nós vamos chegar a esse coração completo que o Pai quer e vai fazer na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Amém. Pastor Andy, muito obrigado. Muito obrigado por ter compartilhado algo de Deus pra gente. Esses 5 passos são importantes. Pastor, a gente falou até como ficar mais bonito. Você viu que ter um coração completo te deixa com uma imagem diferente, um brilho diferente. Então, isso é muito legal. E eu queria dizer para os irmãos que a gente está finalizando um ciclo. Foram 8 semanas. A gente está na 6ª semana e o pastor Andy veio aí para casa. Essa palavra veio para completar várias coisas que os pastores anteriores nos trouxeram. E isso veio para complementar. Foi incrível, assim, foi algo de Deus mesmo. Esses 5 passos, assim, se você vê desde o começo, se você perdeu as lives, você assistir no canal no YouTube desde o começo, você vai ver que isso completou uma fase, assim, complementou, na verdade. Complementou, e hoje é o dia 6º, 6º dia, e tá chegando o 7º. Eu acho que Deus ainda tem muito mais para falar pra gente. Tem o 7º e o 8º, que vai ser dia 25/9, e vai ficar salvo aqui no IGTV. Aqui embaixo a gente também vai ter as redes sociais do Avivamento Inclusivo. Se o senhor quiser também permitir, pastor Andy, as suas redes sociais, se o pessoal quiser te conhecer, né? E acompanhar você também pelas suas redes sociais. Tá bom? Muito obrigado. Vejo vocês na semana que vem, na sexta-feira que vem com o pastor Átila. Muito obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.